15º. A percepção é o motor que cria as experiências específicas das espécies. Cada experiência atribui uma nova forma à realidade física, conduzindo, nos seres humanos, ao vocabulário qualia que acompanha qualquer nova mudança. O fato de animais menores, incluindo insetos e pássaros, possuírem também vocabulários extremamente complexos é a prova da existência de uma ligação criativa entre linguagem e realidade. 16º. Nós não vemos pelo fato de termos olhos. Não ouvimos pelo fato de termos ouvidos. Os órgãos de percepção não criam percepção. São sim as lentes através das quais a consciência e os seus qualia criam experiência perceptual. O perceptual não pode nunca ser o real. Nós percepcionamos que a nossa espécie evoluiu para poder percepcionar. O que quer que seja verdadeiramente real, o genuíno, é mais primitivo que as coisas que percepcionamos ou pensamos acerca do nosso sentido. A ciência qualia explora a fronteira entre perceptual e real, com o objetivo de a ultrapassar. 17º. O cérebro humano representa a realidade percepcionada por uma forma de vida específica. A experiência não está organizada de forma aleatória, mas sim de forma simbólica. Nós humanizamos a realidade e transformamos os qualia registados no cérebro. Sofrimento, leveza, fome, emoções, etc. Fazendo com que o cérebro e corpo evoluam como representações simbólicas. Esta cadeia de retorno tem origem na consciência, não na biologia do cérebro. A consciência humana é uma saída expressiva e específica para os indiferenciados campos da consciência. O um cria os muitos. 18º. Embora possamos interagir com outras formas de vida, tais como cães e pássaros, não podemos supor que a sua experiência qualia seja idêntica à nossa. Aquilo que sentimos quente, frio, leve, pesado, lento, rápido, etc., para outras espécies é desconhecido. Não podemos ousar dizer que estes qualia essenciais se registram para elas de uma forma semelhante à nossa resposta. Pressupomos que elas têm sentimentos e experiências sensoriais semelhantes aos nossos. Mas isso é o máximo que podemos afirmar. É muito improvável que o grasnar de um corvo soe da mesma forma para um corvo do que nos soa a nós, ou o ladrar de um cão para um cão. No entanto, conseguimos comunicar uns com os outros como humanos, porque traduzimos os nossos sinais qualia para vocabulário qualia que é geralmente aceite, apesar das amplas variações de pessoa para pessoa e de cultura para cultura. 19º. Cada entidade viva cria a sua realidade perceptual ao interagir com a base da existência fundamental, a consciência pura. A consciência pura é um domínio de todas as possibilidades. Cada possibilidade surge quando o faz como qualia. O domínio de pura consciência, no entanto, existe antes dos qualia. É indescritível e inconcebível por um cérebro que conhece a realidade apenas através dos qualia. O ventre da criação está para além do espaço, tempo, matéria e energia. 20º. Existem tantas realidades perceptuais, cérebros, corpos, mundos físicos, como existem entidades vivas com o seu repertório qualia. 21º. Nosso entendimento das experiências subjetivas ou o nosso sentido de empatia para com os outros acontece através da ressonância de qualia partilhados. Qualquer que seja o conhecimento e a ligação que temos com outras espécies, seres humanos ou domínios de existência, ocorre através da sensibilidade e do aperfeiçoamento dos nossos qualia subjetivos em relação aos seus qualia subjetivos. Aquilo a que chamamos empatia
É uma ressonância partilhada, registada na percepção. 22º. O nascimento é o início de um programa qualia particular. Uma entidade qualia individual surge no mundo com um potencial nos qualia que se expande como vida. Aquilo que acontece ao longo de uma vida inteira é aquilo que temos em comum, nomeadamente interação com outras entidades qualia e os seus programas qualia. 23º. A morte é o fim de um programa qualia específico, a vida programada de um indivíduo. Os qualia regressam a um estado de potenciais formas dentro da consciência, onde se reorganizam e reciclam como novas entidades de vida. 24º. O domínio da consciência e a sua matriz de qualia não são locais e imortais. Não local significa que o domínio é completamente predominante e igual em todo o lado. Com efeito, o próprio termo em todo o lado é, por si só, qualia. Um domínio é afetado por qualquer evento específico que nele acontece. O todo nunca perde o contacto com as suas partes. Elas nunca se perdem nem são esquecidas. 25º. Não percepcionamos o domínio em si, mas sim os qualia que dele emergem. Usámo-los para nos tornarmos indivíduos com uma perspectiva específica. A localidade é uma experiência qualia no domínio não local da consciência. 26º. A mecânica quântica é um modelo matemático para medir a mecânica qualia, definido como o nosso conjunto de experiências da natureza. É o mapa, não o território. No fundo, o mapa é matemático porque o domínio quântico exibe formas e possibilidades exatas. A matemática conduz aos dados, reduzindo a experiência a números. Assim sendo, esta forma de esquematizar a realidade perde todos os qualia que constituem a experiência. 27º. A realidade pode ser esquematizada para parecer aquilo que realmente é. Uma corrente contínua e dinâmica de consciência que surge do domínio universal e se divide em matéria, energia, mundos e seres. Captar aquilo que realmente existe, por oposição aos números que medem a realidade em pequenas e fixas fatias, exige que a ciência seja transformada em física qualia, biologia qualia, medicina qualia, etc. 28º. As sábias tradições ancestrais em várias culturas reconhecem que o conhecimento subjetivo é útil e organizado. Estas tradições conduzem o mundo qualia e organizam-no em princípios e comportamentos de consciência. A consciência possui reconhecidos pontos de referência, que é a forma como o Ayurveda, Qigong e outras medicinas baseadas em qualia se tornaram aceites, confiáveis e eficazes. Até mesmo no materialismo ocidental encontrou-se lugar para a psicologia, escolas de psicoterapia, mitologia e arquétipos, desenvolvimento infantil e estudos de género, todos eles ramificando-se a partir da experiência subjetiva qualia do mundo. 29º. As práticas espirituais não são únicas ou isoladas da experiência cotidiana. São baseadas em subtis pontos de referência na consciência. Com efeito, esquematizam o autoconhecimento. A consciência humana, olhando para si própria, é um reflexo do domínio da consciência, observando-se a si próprio. 30º. As práticas espirituais sintonizam devidamente o autoconhecimento. Quando a sintonização está certa, os qualia já não escondem de onde provém. Isto é como olhar para o espelho, em vez de olhar para o reflexo. A consciência observa-se a si própria e reconhece a sua existência pura e absoluta, o estado previamente criado, até mesmo quando as sábias tradições mundiais se degradaram, perdendo uma sólida ligação à consciência pura. Existem relíquias ilustrativas da velha ciência qualia que, sendo estranhas para a ciência moderna, são interpretadas como fenómenos paranormais, milagres e maravilhas. Com efeito,
O supernatural não existe a não ser como um subtil aspecto da natureza expandindo-se em qualia. Estes qualia fora do normal têm tanta legitimidade como os qualia que a ciência marcou com respeito. 31º. A medicina qualia já surgiu sob diversas formas em todo o mundo. São exemplos disso o Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, para além de fornecerem um fundo de conhecimento sobre a forma de funcionar das ervas aromáticas. Estas tradições ancestrais exigem que a pesquisa moderna determine cientificamente a maneira como o corpo responde, não só às ervas, mas a qualquer influência do ambiente. O domínio da epigenética começou a prosperar, examinando a forma como as experiências cotidianas e o stress alteram a atividade genética. 32º. A biologia qualia conduziria a um novo entendimento da vida e das suas origens. A vida sempre existiu como consciência pura. Todas as propriedades que surgiram em entes vivos tiveram a sua origem como potencial encoberto, inteligência primária, criatividade e impulso evolutivo. Sendo não local, o domínio de possibilidades infinitas não tem início. Como tal, a vida não tem início. Aquilo que começa, evolui, entra em declínio e termina são formas de vida que transportam os seus programas qualia. 33º. A origem das formas de vida é a diferença entre consciência pura, vida pura, em múltiplas formas de vida ou aglomerados de qualia. A vida no mundo relativo. 34º. A evolução das espécies é feita através da seleção natural, mas num sentido muito mais abrangente do que a seleção natural de Darwin, que é inteiramente baseada em direitos de procriação e em procurar alimento para sobreviver. Aquilo que os membros de uma espécie realmente escolhem é uma melhor experiência qualia. Esta é a força propulsora na evolução. E como a consciência é ilimitada, novos qualia surgem, prosperam e procuram a expressão máxima. A desenfreada variedade de vida na Terra é uma tentativa coletiva de transformar a ecologia do planeta num pátio de recreio para os qualia. O objetivo da evolução é maximizar todo o tipo de experiências. 35º. A evolução é impulsionada pelos objetivos, através de cada espécie, à medida que percepciona o seu ambiente e recebe respostas de volta. Uma cadeia de retorno é o fato de a criatividade se deparar com cada desafio do ambiente. Por vezes de forma bem-sucedida, outras não. Quando entendida como um todo, a vida na Terra é uma rede qualia, mas também o são os indivíduos dentro de cada espécie. A experiência de todos afeta o todo. 36º. Genes, epigenes e redes neurais harmonizam e relembram cada passo da evolução, seguindo o caminho traçado pela experiência. Vistos a partir do que efetivamente são, estes mecanismos de gravação constituem assinaturas simbólicas de redes qualia dinâmicas. Cada rede organiza-se a si própria, porque não há duas espécies, nem dois indivíduos, a trabalhar a partir exatamente do mesmo programa qualia. Cada cenário é único, cada um trabalha através das suas próprias possibilidades. 37º. A evolução é um processo interminável porque está enraizado numa propriedade inerente da consciência, o impulso da criação. Embora a evolução seja sinónimo de crescimento, o processo atual inclui a preservação de novas criações e a capacidade de as absorver dentro do sistema completo, seja esse sistema o corpo humano, um nicho no ambiente ou todo o cosmos. 38º. Os seres humanos têm o dom do autoconhecimento, que é a solução para a liberdade. Autoconhecimento significa que não somos impulsionados, muito menos aprisionados, pelas nossas propensões qualia. Somos tão dinâmicos como a própria mente. Isto indica uma ligação inquebrável com a consciência pura que, por definição, não pode ser prisioneira de si própria. O potencial infinito não tem limitações. O autoconhecimento, começando a aceitar a sua verdadeira natureza, será o ponto de partida para o próximo passo na nossa evolução criativa como espécie. Este espaço irá também refazer o cosmos, visto que habitamos num universo humanizado. O universo adequa-se à nossa percepção da realidade. 39º.
Este passo enorme na evolução vai ser consciente, ditado pelas aspirações humanas. Irá incluir o aparecimento de novas redes de auto-organização das estruturas e aglomerados qualia. Ou seja, uma nova atitude irá surgir, incendiar-se, atingir um ponto de viragem e, por fim, estabelecer-se a si própria como a próxima realidade humana. Esta transformação não é mística. Quando as camadas de agressão, guerra, pobreza, tribalismo, medo, privação e violência começam a desaparecer, os qualia que ficam mantêm-se mais perto da sua força criativa. É crucial os qualia obsoletos serem previamente retirados. Por sua vez, isto requer que a inércia, nascida no subconsciente, seja abandonada a favor do crescimento dinâmico de novas redes qualia. 40. A mecânica quântica e a ciência clássica serão sempre úteis para a criação de novas tecnologias, mas a ciência qualia poderia conduzir a nossa civilização na direção da plenitude, da cura e do discernimento. Como a consciência cósmica age? A física moderna ofereceu-nos uma fotografia pormenorizada da forma como o universo físico age. O único problema é que não existe um objetivo ou significado na imagem. Se queremos derrubar a dependência no aleatório como o empreendedor principal no cosmos, temos de tirar a mesma fotografia e mostrar aquilo que, se é que acontece, é acrescentado ao introduzir a mente cósmica. Aqui ficam, resumidamente, as ações da consciência no universo, cada uma escolhida para se dirigir a comportamentos conhecidos através da criação, comportamentos encontrados nos princípios quânticos. Primeiro, a consciência cósmica mantém os opostos equilibrados, sem que um lado suprima o outro. A coexistência dos opostos é designada complementariedade. Em qualquer situação onde existe o oposto, um pode substituir o outro em circunstâncias específicas. No entanto, e de forma simultânea, cada um implica o outro, tal como o negativo implica o positivo e norte implica sul. Segundo, a consciência cósmica inventa novas formas e funções fora de si própria. Este género de auto-organização é designado interatividade criativa. Nos organismos vivos existe interatividade consciente. As criaturas vivas interagem constantemente com o seu ambiente, incluindo com outros seres cientes, em busca de alimento, propagando a espécie e tendo noção da existência de outros em níveis diferentes. A argumentação de que apenas os seres humanos possuem consciência é falso. É uma característica essencial da própria consciência. Terceiro, a consciência cósmica tem a necessidade de construir por cima do velho para criar o novo. Este comportamento é chamado evolução. Confinar a evolução à vida na Terra é perspectiva limitada. Todo o cosmos revela a evolução como traço essencial. A alternativa, um universo a funcionar de forma aleatória há mais de 10 mil milhões de anos, para se deparar com a evolução apenas quando surgiu o planeta Terra, não é razoável. O que originou os planetas senão a evolução de grupos mais simples de matéria. Quarto, a consciência cósmica opera localmente através de acontecimentos separados que estão demasiado afastados para serem considerados em contacto uns com os outros, mas simultaneamente mantém estes acontecimentos juntos, a um nível mais profundo, onde nada está separado. Esta característica é desenhada não localidade velada. Quinto, a consciência cósmica estabelece o universo de modo a que a nossa forma de observar, seja através da física ou da biologia, não seja desrespeitada. Cada perspectiva justifica-se a si própria. Não importa quantas histórias contamos acerca da realidade. A história completa é mantida fora da vista. Esta característica é apelidada de censura cósmica. Sexto, todas as partes do cosmos estão estruturalmente semelhantes ou podem ser vistas como tendo semelhanças a níveis profundos. Dois observadores, olhando para diferentes níveis da natureza, podem comunicar e compreender-se um ao outro devido à repetição de padrões e formas que partilham semelhanças. Este princípio é conhecido por recursividade.
A consciência cósmica reflete a forma de ser do observador. Não existe um ponto de vista privilegiado. Embora no passado a religião reivindicasse ter uma visão privilegiada, enquanto a ciência atual faz o mesmo. Mas cada história é fornecida com provas para o fundamentar, porque a nossa maneira de ser interage de forma tão íntima com a realidade que o observador, observado e processo de observação são inseparáveis. Aquilo que acabamos de sublinhar são os comportamentos de cada aspecto da natureza, não são sonhos metafísicos. A consciência cósmica produziu o universo como um sistema vivo e auto-organizado. A cada instante, desde o Big Bang, a natureza continua a repetir os mesmos comportamentos a cada nível. Em biologia, é inegável que as coisas vivas se organizam a si próprias, utilizando o ADN como padrão essencial. Os cavalos criam poldros. Os fígados dos cavalos produzem novas células hepáticas. Cada célula contém o processo de comer, respirar, excretar, dividir, etc. Esta auto-organização é dinâmica e, quando necessário, tem a flexibilidade de se adaptar a novas condições. Um cavalo tanto pode viver no alto das montanhas dos Andes ou abaixo do nível do mar no Vale da Morte, pois as suas células são adaptáveis. Um cavalo consegue correr ou está parado. Uma égua pode estar prenha ou não. Estas são grandes alterações de estado, mas o corpo do cavalo, do nível do seu ascendente ADN, regula-se a si próprio. Se não se adaptasse às condições de mudança, morreria. Esta capacidade para se adaptar é refletida na forma como uma molécula está organizada e também um átomo e um quark. Em todos os casos existe adaptação perante a mudança e todo o sistema participa. Se estudarmos um cavalo a vários níveis, vemos átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos e por fim a criatura completa. Mas o cavalo é mais do que um conjunto das suas partes, tal como uma catedral é mais do que vidro, pedra, mármores, metal, tecido e pedras preciosas. Se as células hepáticas de um cavalo se esquivam, não pode haver cavalo. Se o ADN dentro de uma célula decide não se dividir, não há cavalo. Porque é que todo o tipo de coisas não se esquiva à sua função? Existem bilhões de partes participantes num cavalo vivo. Os carros e os caminhões têm inúmeras partes e, para a grande frustração nossa, alguns parecem sempre avariar-se ou ameaçar fazê-lo. Mas até à data, no que à natureza diz respeito, um cavalo é apenas uma coisa, uma espécie de que se tem conhecimento e, ao nível do conhecimento, toda a participação é unificada. Para qualquer criatura viva, um peixe-balão, uma mosca da fruta ou um caranguejo ferradura, existe interligação em cada nível. Esta corrente dinâmica de cooperação é o equivalente moderno à noção religiosa de scala natura, que defendia que Deus, ininterruptamente, juntou cada nível da criação. Em termos não religiosos, afirmamos que sistemas complexos se organizam a si próprios através do comportamento natural da consciência, os comportamentos que referimos anteriormente. O que se segue é uma grande soma das coisas que colocam os seres humanos de forma prioritária no universo. Para entender este fato, não precisamos fazer uma observação através do telescópio Hubble. Muito mais perto de nós, uma célula do coração, do fígado ou do pulmão age como o próprio universo. A correspondência é perfeita. Como todas as células refletem o cosmos, complementaridade. Cada célula preserva a sua vida individual enquanto mantém um equilíbrio com todo o corpo. Até mesmo células que parecem opostas, tal como a célula óssea e uma célula sanguínea, são necessárias uma à outra, são necessárias para o todo. Interatividade criativa. Cada célula produz produtos químicos para lidar com situações específicas, tal como a quantidade de oxigênio necessária no sangue a grandes altitudes, por oposição a baixas altitudes. Os genes adaptam-se sempre de forma criativa à mudança, criando novas misturas de produtos químicos na célula. Evolução. Todas as células começam com o mesmo ADN, bem como com a mesma estrutura geral de célula estaminal. No útero,
Estas células estaminais recriam toda a evolução da vida na Terra, passando por diferentes estádios até à fase final da evolução, em que se tornam num ser humano. Na localidade velada, cada célula tem perfeito conhecimento dos acontecimentos que controla, mas a totalidade do corpo é invisível e oculta. Não tem impressões digitais físicas, muito embora a integridade do corpo seja a razão de ser de cada acontecimento que ocorre numa célula. Censura cósmica. Cada célula espelha as leis da biologia que não podem ser desrespeitadas. Caso contrário, a célula não poderia existir. Aquilo que censura a não-localidade ou a integridade é o aparecimento de acontecimentos praticamente infinitos ocorrendo à nossa volta, aparentemente seguindo a realidade estabelecida, mas na verdade encobrindo e turvando aquilo que reside por baixo da percepção comum. Na dualidade, até a mente não conhece a sua própria integridade através do pensamento. Recursividade. As células, embora pareçam diferentes quando estão juntas nos tecidos renais, ósseos, cerebrais ou no coração, são essencialmente as mesmas. Seguem os mesmos padrões. Nas camadas mais profundas da fisicalidade, todos os elétrons são iguais, induzindo Richard Feynman a afirmar que na realidade existe apenas um elétron. A recursividade permite que o entendimento seja construído a partir de padrões familiares. Podemos entender-nos uns aos outros e comunicar. Isto torna-se possível ao repetir o mesmo processo em cada célula e ligando-as todas novamente ao ADN. E chegamos ao fim aqui do nosso livro dos autores Deepak Chopra e Menas Kafatos, O Universo. Eu gostei muito de ler este livro. Ele traz-nos a ideia de que não vivemos num universo mecanicista, onde tudo está pré-determinado, mas sim que estamos num universo, como ele próprio afirmou, humano, ou seja, é dinâmico, está sempre em transformação. Nós participamos nessa transformação, embora muitas vezes inconscientemente, seja por desconhecimento ou porque não temos a visão do todo, mas eu acredito muito nesta visão deles, destes dois cientistas, porque fazendo um paralelo com experiências na física, e elas revelam o mesmo ponto de vista. Temos a experiência da água, daquele senhor japonês, se eu não estou em erro, Nakamoto, onde ele fotografou diversos cristais de água que foram submetidos a diferentes ambientes, foram expostos a palavras tais como ódio, raiva, amor, perdão, e além de palavras também foram expostos a várias músicas. E uma coisa é certa, quanto mais positivas, digamos assim, é um termo para classificar, pronto, os cristais de água expostos à palavra amor tinham uma geometria muito mais complexa e mais bonita ao olho humano, digamos assim. Um cristal de água que foi exposto à palavra ódio tinha uma geometria totalmente irregular e ao olho humano não era tão belo. Isto é uma das provas que vivemos num universo humano ou um universo participativo. Também temos a experiência da dupla fenda, que o fóton se comporta de maneira diferente às diversas experiências que foram feitas, onde a intenção do observador tem influência de como o fóton se vai manifestar, como partícula, como onda.
sim, eu concordo que vivemos e ter este conhecimento, embora, embora pareça que não tenha resultados no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, tem sim, porque isto traz-nos muita informação. Sabemos que somos matéria, energia e informação e que se o fóton e os elétrons se têm a dualidade onda-partícula, nós que também somos feitos dessas mesmas desses fótons, desses átomos, também temos esse comportamento de partícula e onda. E sabemos que podemos alterar o nosso estado de pensamento, sentimento, elevando a frequência e arranjar e criar níveis mais harmoniosos, que é o que toda a gente deseja, não é? Estar bem, ter saúde plena e superar as dificuldades da vida com mais facilidade. E para isso temos que ter autoconhecimento de como a realidade funciona para não ir contra as leis do universo. Hum, Meus amigos, até ao próximo livro. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem like, inscrevam-se no canal para seguir as próximas leituras. Tudo bom.